Olá a todos, eu sou o Dr. Luiz Fernando Brandão Diniz, fiquei responsável pelo módulo de gastroenterologia para o curso preparatório da prova do Revalida. Bom estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre pancreatite crônica. Fundi duas aulas de pancreatite crônica, por isso está mostrado aqui como 1 e 2, em uma única aula para um melhor aproveitamento. Bem, eu trouxe aqui novamente aquelas imagens que são importantes para que no exame físico e quando o paciente começa a descrever os seus sintomas, a anatomia topográfica ou regional, ela nos traz a noção de que estruturas se encontram em cada quadrante do abdômen, né? Ou no andar supra ou inframesocólico. Então, a noção da anatomia de superfície é bem importante. Então, aqui a gente está vendo, por transparência, a topografia do pâncreas, né? Está entre L1 e L2, na região de epigastro, de localização supramesocólica. Aqui o pâncreas, que vai ser dividido em cabeça, pescoço e corpo-cauda pancreática. As vias biliares que se inserem aqui e os vasos que passam de forma a alimentar a placa hepática. Aqui uma anatomia macroscópica mais descritiva, mostrando o pâncreas, a porção cefálica, né? E na porção cefálica retropancreática existe a descida do ducto colédoco, que vai se juntar com o ducto divirsum, ou ducto pancreático principal, formando um único ducto, ducto hepatopancreático, que se abre na segunda porção do duodeno, na sua face medial, na papila de Vater, onde há o esfíncter de Oddi. Destaco que cada uma dessas estruturas possui um esfíncter próprio. Muitas das patologias de vias biliares e pâncreas estão relacionadas ao ângulo de inserção e união do ducto colédoco com o ducto pancreático principal. Nós comentamos que uma das causas, em outras aulas, de formação de cistos de colédoco é justamente por uma inserção com um ângulo que dificulta a drenagem da bile, promovendo uma dilatação amontante, uma ectasia amontante em função do regime hipertensivo biliar. O pâncreas, ele tem uma função tanto endócrina, que é a produção de insulina, quanto uma função exócrina relacionada à produção de suco pancreático com enzimas que irão realizar a digestão de proteínas, lipídios, carboidratos. Então, eu coloquei esse diapositivo, por quê? Porque um dos tratamentos da sintomatologia da pancreatite crônica vai se deitar sobre procedimentos na região dos gânglios do tronco celíaco, dos gânglios nervosos que trazem inervação simpática, parasimpática, efetora e levam inervação sensitiva. Então, só para recordar, porque grande parte ou uma parte das etiologias da pancreatite, tanto aguda quanto a crônica, está relacionada a uma fusão inadequada na embriologia da formação do pâncreas. Na 12ª semana de gestação, o embrião, ele já está com essa porção do tubo digestivo médio se desenvolvendo. Aqui a gente vê o broto ventral, o broto dorsal do pâncreas, e quando ocorre a rotação da câmara gástrica, os dois se unem formando o pâncreas, a cabeça, o processo uncinado pancreático. Então, definição de pancreatite crônica. Pancreatite crônica é o resultado da sucessão de episódios inflamatórios de intensidade variável que culminam com uma fibrose do parênquima pancreático,
desarranjos estruturais e funcionais, levando a manifestações clínicas de dor abdominal crônica com insuficiência pancreática exócrina e endócrina. Veja bem, aqui o diferencial da pancreatite aguda, né? Pancreatite aguda, ela é um processo inflamatório agudo por uma agressão imediata, enquanto a pancreatite crônica são sucessivos episódios inflamatórios do pâncreas que levarão à alteração da estrutura do parênquima pancreático, ao invés de ocorrer uma restituição ad íntegro desse processo inflamatório, há a formação de fibrose com deformação do canal pancreático principal, levando a regimes hipertensivos que estão relacionados à fisiopatologia da pancreatite crônica. Então, esse é um diferencial bem importante, né? O paciente vai ter uma história já de múltiplos episódios de pancreatite aguda e no seu exame físico, nos seus exames laboratoriais, nos seus sintomas, haverá apresentações completamente diferentes da pancreatite aguda. O aumento da incidência de pancreatite crônica vem ocorrendo. A pancreatite crônica é um fator importante de risco para o adenocarcinoma pancreático. Aqui um diapositivo mostrando a abertura do ducto pancreático principal ou de Wirsung, mostrando os coágulos de proteínas precipitados, a fibrose e as ectasias do ducto pancreático principal. Etiologia da pancreatite crônica. 5% dos pacientes que são alcoólatras vão evoluir para a pancreatite crônica. Então, o alcoolismo é um dos principais fatores etiológicos para a pancreatite crônica. Interessantemente, o tabagismo. O tabagismo induz estresse oxidativo, altera a composição do suco pancreático e leva a uma inflamação do parênquima pancreático. É fator independente para o desenvolvimento precoce e acelerado da fibrose pancreática e do adenocarcinoma. O tabagismo está associado à calcificação pancreática, o que é um fator de piora da pancreatite crônica. E existe uma associação entre cirrose e pancreatite crônica, visto que uma das principais causas da pancreatite crônica é o alcoolismo e uma das principais causas da cirrose hepática é o alcoolismo. Há um link entre os dois. Fatores de risco para a pancreatite crônica. Então, a gente começa aqui com a pancreatite hereditária, que está relacionada a alterações genéticas, com episódios repetidos de agressão ao parênquima pancreático e cujos familiares que antecedem o paciente apresentam um quadro clínico semelhante. Obstrução ductal, trauma. O trauma pode ser tanto um trauma abdominal fechado, quanto um trauma cirúrgico, operações no andar supramesocólico, como gastrectomia, biópsias de pâncreas hepático, colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que vai piorando se eu realizo um procedimento de papilotomia e vai piorando se a cateterização leva mais de 10 minutos, promovendo um processo de pancreatite aguda, e o refluxo duodenal para esse ducto de Wirsung, que vai se encontrar mais permeável devido à papilotomia, pode levar à ativação das enzimas pancreáticas, processos inflamatórios repetidos, pancreatite crônica. Doença litiásica da via biliar, então é a colilitíase, né? A migração de cálculos repetidamente para o colédoco ou ampola hepatopancreática, promovendo a hipertensão biliar, hipertensão do ducto de Wirsung, pela localização do cálculo impactado ali ou pela passagem do mesmo, levando ao edema da papila de Vater, né? Obstruindo assim a drenagem, tanto biliar quanto pancreática.
Neoplasias, por exemplo, cabeça de pâncreas. Se eu tenho uma neoplasia em cabeça de pâncreas ou em qualquer outro segmento do pâncreas, eu vou ter a presença de uma massa comprimindo o ducto de Wirsung, o pancreático principal, criando um regime hipertensivo do suco pancreático a montante, com episódios repetidos de agressão ao parênquima pancreático, levando à fibrose. Pâncreas de Wirsung é justamente aquilo que nós mencionamos naquele diapositivo da embriologia da formação da via biliopancreática, né? O pâncreas de Wirsung, ele pode, por um defeito na rotação, não girar a porção ventral do pâncreas para trás para formar o processo uncinado, e isso pode levar à malformação do ducto de Wirsung e do ducto de Santorini, o pancreático acessório, com regime hipertensivo, agressão do parênquima pancreático repetidas vezes e levando à fibrose do parênquima pancreático. A hipertrigliceridemia, que está relacionada à pancreatite crônica, assim como também a pancreatite aguda. Veja, o fígado ele é o principal ponto de metabolismo de lipídios, triglicérides e colesterol. Alterações nesse metabolismo vão levar a uma bile litogênica, podendo promover a formação de litíase biliar intravesicular e os processos de obstrução das vias biliopancreáticas pelo deslizamento desse cálculo no interior das mesmas. A hipercalcemia é relacionada a processos de paratohormônio, ela leva a uma agressão pancreática por modos próprios, visto que o cálcio ele ativa as reações enzimáticas das células dos ácidos pancreáticos. Pancreatite autoimune, que é aquela relacionada à hemoglobina G4, né, que é dividida em pancreatite autoimune 1, que pode, além do pâncreas, pegar outros órgãos, e tipo 2, que é exclusivamente pancreática. Pancreatite idiopática. Em medicina, quando a gente não tem um diagnóstico, a gente chama de idiopático, mas a maior parte das pancreatites idiopáticas, elas estão relacionadas a microcálculos que só são visíveis, microcálculos são cálculos menores do que 3 milímetros, só são visíveis na ultrassonografia endoscópica digestiva alta. Então, a pesquisa de microcristais nessa aspirado duodenal pode mostrar esses microcristais que funcionam como espículas picando a papila de Vater, levando a uma diminuição do seu calibre por edema de mucosa e ativação do regime hipertensivo biliar pancreático, a ativação de enzimas, a agressão do parênquima pancreático de forma repetida, fibrose, pancreatite crônica. Mutação do gene CFTR. Esse é um gene que está relacionado ao desenvolvimento de fibrose cística pulmonar e, interessantemente, está relacionado também ao desenvolvimento de pancreatite crônica. Quadro clínico da pancreatite crônica. Bom, dá para a gente pensar. Se a função da bile é emulsificar óleos e gorduras que são lipídios, transformando-os em micelas pequenas o suficiente para que possa ocorrer a ação da lipase pancreática sobre as mesmas, dissolvendo em ácidos graxos e glicerol, se eu tenho um pâncreas machucado, é claro que a alteração na produção dessas enzimas vai me levar a uma má absorção. Então, se eu tenho uma má absorção, eu vou começar a ter um processo de perda de calorias, perda de proteínas, vou ter pela dor, ingesta alimentar evitada, né? E um quadro de desnutrição, um quadro de desidratação,
que pode evoluir para as mais diferentes possibilidades. Hipotensão, hipofluxo pancreático, piora do processo de pancreatite crônica, formando uma pancreatite crônica agudizada, regeneração não ad íntegrum, fibrose, piora da pancreatite. Então, se a gente puder entender a fisiologia desses órgãos ou sistemas, nós poderemos imputar o que nós poderíamos prever como sintomas que esse paciente vai se queixar. Então, o principal sintoma é a dor abdominal epigástrica com irradiação para o dorso, que é o metâmero da inervação pancreática, né? Essa é uma dor abdominal que melhora com a inclinação ventral. Todos os processos de pancreatite, por distenderem o retroperitônio e, portanto, o peritônio, e peritônio distendido provoca piora da dor abdominal. Se eu assumo uma postura inclinada, eu diminuo a distensão desse peritônio. Daí que interessantemente, passível de se encontrar um paciente que melhora com a posição de pré-simalmetana, braços sobre a superfície onde ele se encontrar, pernas ou ajoelhadas, porque ele vai estar diminuindo a distensão do peritônio, ou a posição fetal, onde ele inclina as coxas sobre o abdômen. Piora da dor abdominal 15 a 30 minutos após a ingesta alimentar. Por quê? Quando ocorre a introdução de alimentos no tubo digestório, há na passagem dele para o duodeno há estímulo à liberação de colecistocinina pancreosimina, que ele vai levar ao aumento da produção do suco pancreático. Mas como nós temos um grau de obstrução, nós vamos ter a possibilidade de um regime hipertensivo intraductal, e esse regime hipertensivo leva à lesão das células dos ácidos pancreáticos, liberação de enzimas, autodigestão pancreática, peripancreática, com uma fibrose na restauração desse processo. O padrão de dor abdominal da pancreatite crônica, ele é um padrão interessante. Há possibilidade de crises de dor espaçadas por um longo período. Então, o paciente conta que ele tem dor com todos esses sintomas abdominais, acompanhada de náuseas, vômitos, que melhora quando flete, piora quando distende, né? Mas elas são espaçadas. Ou eu posso ter episódios de dor prolongada e progressiva, uma vez que o paciente com pancreatite crônica entra num processo de agudização da pancreatite crônica, quer dizer, uma pancreatite crônica agudizada, dependendo de como se encontra esse parênquima pancreático, como está a fibrose, a estenose do ducto pancreático principal, eu vou ter dilatação, e a dilatação promove um desconforto abdominal, né, em caráter de cólica, que se transforma em contínua, né, devido ao stop ou à obstrução da drenagem do suco pancreático. E a dor, ela está relacionada a alguns mecanismos. Inflamação persistente do parênquima pancreático. Então, os processos inflamatórios no parênquima pancreático estimulam os terminais nervosos nociceptivos. Sensibilização das estruturas neurais adjacentes. Quando há um fenômeno inflamatório, há um recrutamento e uma amplificação com diminuição do limiar de percepção da dor, promovendo uma dor de maior intensidade. Aumento da secreção pancreática exócrina estimulada por colecistocinina, que é o que nós comentamos, uma vez
que aquele quimo passa para o duodeno, liberação de colecistocinina, pancreosimina, estimulação da produção de suco pancreático, distensão do ducto de Wirsum a montante da obstrução, retrodifusão para os ácidos pancreáticos, lesão das células dos ácidos pancreáticos, ativação enzimática, processo inflamatório, que vai recrutar outros sistemas relacionados aos processos inflamatórios, aumentando em PG a dor abdominal. Hipertensão intraductal, estenose, cálculos. Então, assim, nós podemos ter que o ducto pancreático, vamos voltar àquele diapositivo, ele pode, devido às várias estenoses, essas estenoses são segmentares e elas levam, nos segmentos dilatados, a uma hipertensão intraductal e ativação de todos os mecanismos. Ruptura do sistema ductal com formação de pseudocistos. Então, dependendo do quanto de pressão está presente no ducto pancreático principal e nos ductos pancreáticos acessórios que estão ligados ao ácino da glândula pancreática exócrina, nós vamos poder ter a ruptura com formação de pseudocistos pancreáticos ou peripancreáticos. Náusea, como sempre, é um mecanismo reflexo, né? Eu tenho dor, eu vou ter náusea, como se fosse o quinto sinal inflamatório, evitando com isso a ingestão de novos alimentos que iriam, de forma galopante, piorar o processo. Vômitos reflexos, né? Então existe uma ligação muito grande via nervo vago, da sensopercepção do quadro de estímulo dos nervos nociceptivos conectado ao centro de vômito, promovendo vômitos reflexos. Perda de peso. Bom, se eu tenho um paciente que não está liberando suco pancreático de forma ideal para o duodeno, eu vou ter uma diarreia por má digestão de lipídios, chamada de esteatorreia. A esteatorreia, ela me promove uma perda de um material muito importante para a formação de energia no meu corpo, ou no corpo do paciente, ou no nosso corpo, levando ao consumo das outras fontes de energia, como o tecido adiposo e tecido muscular, levando a uma perda de peso. Isso está associado também à evitação da ingesta oral pelo gatilho da formação de dor abdominal. Pode ocorrer incontinência fecal, quando mais de 90% da função exócrina pancreática está comprometido. Então, aquela esteatorreia, ou seja, aquela descida no tobogã dos lipídios não absorvidos, como no caso do uso do xenical, pode me promover uma incontinência fecal. Desnutrição, como a gente comentou, uma desnutrição proteico-calórica, o kwashiorkor, e deficiência de vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, e, portanto, alteração da função realizada por cada uma dessas vitaminas lipossolúveis. A relacionado à visão, D relacionado à absorção de cálcio no ilho terminal, levando a osteopenia, osteoporose, E relacionado à disfunção de processos metabólicos e K relacionado a coagulopatias, visto que os fatores de coagulação produzidos pelo fígado são diretamente ligados à presença de vitamina K. Diagnóstico clínico da pancreatite crônica. Bom, a gente vem repetidamente comentando que, para um diagnóstico clínico, o mais importante é
quem é o paciente, de onde ele veio, quais são seus costumes, né? Qual o padrão alimentar desse paciente, quais os vícios desse paciente, né? Depois, os sinais e sintomas que ele vai te contar na história clínica, né? Para a gente poder já fazer uma hipótese diagnóstica que vai ser somada ao exame físico, né? Então, diagnóstico clínico da pancreatite crônica. O paciente vai queixar-se de dor abdominal, uma dor relacionada à ingesta de alimentos cerca de 30 minutos a 1 hora antes do início da dor. A palidez, bem, a palidez está relacionada a uma desabsorção. Essa desabsorção leva a uma deficiência na formatação de hemoglobina ou por complicações da pancreatite crônica. A desidratação relacionada à esteatorreia, né, que pode ser de grande monta, e esteatorreia são fezes amolecidas, de um volume maior do que 200 gramas, com uma característica de uma coloração acinzentada. A desidratação, desvio dos líquidos intracorporais para manter o volume intravascular e o débito cardíaco, sendo compensado pela taquicardia, podendo apresentar hipotensão, dependendo do grau de desidratação que esse paciente apresenta. A desnutrição, que a gente já falou, relacionada a uma síndrome desabsortiva, é um kwashiorkor. Presença de icterícia, que é quando a bilirrubina total supera 2 miligramas, e a deposição nos tecidos ricos em elastina, como na conjuntiva ocular, no freio sublingual e na pele. Febre, presença de febre pode estar presente, a febre pode estar presente principalmente nos processos de agudização da pancreatite crônica com complicações, assim como os calafrios. A dor abdominal já comentada, no exame físico, palpação de uma massa abdominal, um plastrão na região de epigastro, que é fruto da inflamação pancreática e da formação de coleções hídricas intrapancreáticas ou peripancreáticas. Hálito cetônico, uma vez que as ilhotas de Langerhans vão estar comprometidas, o controle da glicemia fica prejudicado e eu posso evoluir para um diabetes mellitus pancreatogênico, aonde pela utilização de gordura eu vou desenvolver a formação de corpos cetônicos que são voláteis, dando um hálito característico de maçã podre. Se há uma pancreatite crônica de evolução catastrófica, eu vou ter os sinais da toxemia, que, como nós já comentamos, é um agrupamento de fatores visíveis no exame físico, como sinais vitais, hidratação, nível de consciência do paciente, a palidez cutânea, encovamento da região subpalpebral, né? E realmente um aspecto geral bastante comprometido. Podemos ter a peritonite quando ocorre as coleções líquidas peripancreáticas ou pancreáticas, ou mesmo quando ocorre a ruptura desses cistos pancreáticos ou de alguns ductos pancreáticos acessórios para a cavidade livre peritoneal. Diagnóstico laboratorial da pancreatite crônica. Isso a gente também pode induzir. Bom, então eu sei que pancreatite crônica é um processo ocasionado por múltiplas inflamações do parênquima pancreático, levando a fibrose, perda da função exócrina e endócrina do pâncreas. Bem, se eu tenho perda da função exócrina do pâncreas, eu vou ter esteatorreia, desabsorção de vitaminas lipossolúveis, né? Eu vou ter alteração hidroeletrolítica, vou ter desidratação,
vou ter hipotensão que piora a perfusão pancreática, ativando mais ainda os processos inflamatórios, né? E aí a gente começa a pensar em que exames seriam interessantes. Bem, se eu tenho desidratação, o hemograma, posso ter um hematócrito extremamente alterado. Porque se eu perco o líquido do intravascular e coloco uma porção de sangue naquele cilindro, na centrífuga, a partição líquida vai ser muito inferior à partição sólida. Então, o hemograma ele é importante nesse sentido, também importante no sentido de a presença de anemia por uma hemorragia pancreática ou peripancreática, por uma alteração plaquetária secundária à trombose da veia porta no seu segmento pancreático, com uma hipertensão segmentar portal para o baço. Posso ter um hemograma com leucocitose nos processos de agudização com um desvio à esquerda. A função renal sempre é extremamente importante de ser avaliada, porque se eu tenho uma hipovolemia, o que acontece? O débito cardíaco cai, vai ocorrer uma hipoperfusão por uma pressão arterial média inferior dos néfrons e, com isso, a retenção de toxinas mediadas via hormônio antidiurético. Sódio, potássio, cálcio, magnésio. Cálcio principalmente para as pancreatites crônicas que cursam com calcificação pancreática. Sódio e potássio, devido aos episódios de diarreia, náuseas e vômitos. E magnésio, também por uma agressão celular, visto que o magnésio é extremamente importante nos processos de ativação elétrica, que vai levar a função celular a acontecer. Alteração de transaminase glutâmico oxálica ou glutâmico pirúvica, então essa é a ALT, essa é a AST. Se eu tiver a presença de um regime de hipertensão intraducto colédoco, o que vai acontecer? Vai acontecer de um aumento da pressão a montante desse stop que vai acontecer, levando uma retrodifusão de bilirrubina para a veia centrolebular e agredindo as células hepáticas. Gama-GT fosfatase alcalina, elas vão se encontrar alteradas, porém não tão alteradas quanto no processo de pancreatite aguda. Por quê? Na pancreatite crônica, eu já não tenho tanto parênquima pancreático para poder entrar em atividade. E com isso, o processo inflamatório de cabeça de pâncreas pode não ser tão expressivo, não comprimindo assim o colédoco retropancreático, que levaria a uma obstrução coledociana e um regime hipertensivo a montante da via biliar principal, que poderia alterar a gama-glutamiltranspeptidase e fosfatase alcalina. A mesma coisa nas bilirrubinas. Associado a esse processo de obstrução retropancreática do colédoco, eu vou ter uma obstrução com hipertensão a montante de bile, retrodifusão de bilirrubina direta para as veias centrolobulares, aumentando a presença de bilirrubina direta no exame sanguíneo. Proteínas totais e frações. Bem, nós estamos falando de um processo desabsortivo. O que quer dizer isso? Eu não estou absorvendo, e aliás eu estou perdendo albumina, né? Perdendo globulina, e isso promove a dosagem de proteínas totais e suas frações, que se caracteriza por um exame com dosagem inferior aos valores normais,
podendo, nos casos de cirrose hepática alcoólica associada à pancreatite crônica, inclusive ter uma inversão da relação albumina-globulina, visto que a albumina tem um tempo médio de vida de 20 dias e daí em diante ela desce e como as globulinas sobem, ocorre uma inversão da relação albumina-globulina. Amilase e lipase, elas não vão estar aumentadas tanto quanto na pancreatite aguda, ou talvez nem estejam alteradas. Por quê? Dependendo do quanto esse pâncreas se encontra comprometido, há poucas áreas pancreáticas viáveis para a síntese de lipase e amilase e, portanto, para permitir um aumento dessas enzimas a nível sanguíneo. Glicemia, como nós falamos da diabetes induzida por pancreatopatia, a glicemia tende a ser elevada ou baixa nos casos de comprometimento infeccioso séptico. Dosagem das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, como nós comentamos, as vitaminas A, D e K, que são lipossolúveis, devido ao processo de esteatorreia, elas vão ter um menor timing para a sua absorção. E daí, derivando para cada uma delas, em relacionado à sua função, quadros clínicos diferentes. Sangramentos, no caso da vitamina K, dificuldade de reabsorção de cálcio a nível de íleo terminal, no caso da vitamina D3, levando a osteopenia, osteoporose precoce. Vitamina A, relacionada à visão, promovendo um prejuízo da campimetria ou da acuidade visual. Triglicérides. Os triglicérides, eles estão arrolados, como nós comentamos, como uma fonte de pancreatite crônica. Portanto, nós podemos esperar encontrar uma hipertrigliceridemia. Pesquisa de anticorpos da classe IgG4, que podem me lembrar uma pancreatite autoimune. Há pesquisa de fator reumatoide, anticorpo antinuclear, anticorpo músculo liso, porque além da pancreatite IgG4 imunomediada, há outras causas de pancreatite autoimune, levando à pancreatite crônica. E a dosagem de gordura nas fezes, que é o SUDAM, mostrando que realmente está ocorrendo uma desabsorção dos lipídios. Diagnóstico por imagem da pancreatite crônica. Bem, qual é o objetivo quando nós estamos observando exames de imagem na tentativa de diagnosticar pancreatite crônica? Porque só encontra aquele que sabe o que está procurando. Então, nós vamos pesquisar dilatação ductal, que pode estar presente, é o mais frequente nos casos de pancreatite crônica em exames de imagem, a presença da massa cefálica, e essa massa cefálica deve ser diferenciada de neoplasias pancreáticas, pseudocistos pancreáticos ou peripancreáticos, hipertensão portal devido à trombose da veia esplênica, que passa retropancreática, levando uma hipertensão portal segmentar, levando a um aumento de baço e possibilitando até a formação de varizes na transição gastroesofagiana com sangramento. E esplenomegalia, né? O aumento da pressão portal faz um fluxo hepatofugal que me distende o parênquima esplênico. Calcificação do parênquima pancreático, que pode se apresentar em até 30% dos casos. A calcificação do parênquima pancreático, ela pode ser visível até no raio-x simples de abdômen. E quanto mais calcificação, pior o prognóstico. Então,
Raio-x de abdômen agudo, então a gente vai observar na topografia, ou pode observar na topografia do pâncreas, a presença de várias calcificações bem distribuídas, porque calcificações localizadas podem ser um sinal de alerta para tumor pancreático. Ultrassonografia de abdômen, que eu posso visualizar dilatação ductal, massa cefálica, pseudocisto, com Doppler, os sinais de hipertensão portal, mesmo antes dela apresentar suas complicações como neoformação de vasos na submucosa do trato digestivo alto, que culminam com a formação de varizes esofagianas. E posso ver também na ultrassonografia de abdômen calcificações pancreáticas com padrão típico de pancreatite crônica. Tomografia do abdômen. A tomografia de abdômen, ela é mais importante quando eu estou em fases mais tardias do processo. Colangiopancreato, ressonância magnética, é uma possibilidade de substituir a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, aonde pode ocorrer como complicação uma ativação de pancreatite pelo contraste, com uma visualização bem definida. Está mais adequada para as alterações mais precoces e também para o planejamento cirúrgico, se for o caso. Ecoendoscopia digestiva alta para o diagnóstico diferencial das massas cefálicas, como o espaço existente entre o ecoendoscópio, as vias biliares e o pâncreas é inferior a 1 centímetro, eu consigo nesse ultrassom uma sensibilidade muito maior. E a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, que é o padrão ouro para diagnóstico, mas está associada a 7% de episódios de pancreatite aguda com os fatores mencionados. Uma canulação maior do que 10 minutos, relacionada por si à manometria do esfíncter de Oddi, relacionadas por si à exclusividade do exame para diagnóstico ou para diagnóstico e tratamento no caso da papilotomia do esfíncter de Oddi. Então, tratamento clínico da pancreatite crônica, a utilização de refeições fracionadas. Por quê? Grandes refeições distendem o antro gástrico, que via mecanismo de gastrina aumenta a produção de ácido, e o ácido, chegando no duodeno, é um grande estimulador para a produção de colecistocina pancreosimina e, por isso, para o aumento da produção exócrina do pâncreas. A dieta deve conter o mínimo possível de lipídios, visto que há esteatorreia, então 20 gramas por dia, e deve ser rica em triglicerídeos de cadeia média. Por quê? Um síndrome desabsorcivo, triglicerídeos de cadeia média podem ser absorvidos. Cessar o tabagismo, que, como nós vimos, com todos aqueles fatores relacionados ao tabagismo, pode ser um gatilho para a ativação da pancreatite crônica. Cessar o alcoolismo, claro, uma das principais causas de pancreatite crônica. Reposição de enzimas pancreáticas, que está bem colocado em pacientes sem ducto dilatado nos exames de imagem, em mulheres e com pancreatite crônica idiopática. Redução da síntese de colecistocinina, mas tratamento da insuficiência exócrina. Então, eu posso usar inibidores de bombas de próton e utilizar a reposição de enzimas pancreáticas. Etilsuccinato de eritromicina, que vai alterar a flora bacteriana, o ciclo enterohepático,
400 miligramas 3 vezes ao dia, associado às enzimas pancreáticas. Pancreatina, a forma mais comum no Brasil é o CREON, que eu posso utilizar 500 unidades internacionais por quilograma por refeição, podendo até chegar a 2.500 unidades internacionais por quilograma por refeição. O CREON tem as enzimas pancreáticas que irão vicariar o papel daquelas enzimas como a lipase que se encontra deficiente. A analgesia é algo muito importante. Esses pacientes têm um sofrimento grave devido à estimulação justamente do plexo neural que envolve o tronco celíaco, que funciona tanto com uma via eferente do sistema nervoso simpático parasimpático e também levando informações à área somestésica geral do cérebro, responsável pela percepção dessas sensações não relacionadas a pares cranianos. Posso lançar mão de amitriptilina de 25 miligramas até 150 miligramas ao dia, cuja finalidade é modular as vias da dor, o gate dorsal da medula espinal e o tálamo. Pregabalina pode ser utilizada de 75 miligramas a 150 miligramas por dia, dividido em, duas vezes essa dose, né? Que também vai entrar na modulação do mecanismo da dor. Anti-inflamatórios não esterais, um curto uso dele no quadro das crises agudas. Tramadol, 50 miligramas de 4 em 4 horas, ou opioides mais pesados, como morfina, metadona e PETs de fentanil ou fentanila. E posso realizar o bloqueio do plexo celíaco através de uma via percutânea retroperitoneal ou endoscópica, cuja finalidade é destruir os gânglios do tronco celíaco. E a esplancinectomia, que é a ressecção justamente desses inervações do tronco celíaco. Tratamento cirúrgico da pancreatite crônica. Ele está indicado quando os tratamentos clínicos ou conservadores da pancreatite crônica não resolvem. Por terapia endoscópica, eu posso tentar desobstruir o ducto de Wirsung, que seria a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, podendo ou não colocar stents dentro do ducto de Wirsung para dilatação do mesmo. Litotripsia extracorpórea na tentativa de fragmentar esses concentrados proteicos que se coagularam e formaram fatores obstrutivos. Procedimentos descompressivos. Então, é assim, se eu não conseguir resultado com esses outros procedimentos, o que a fisiopatologia mostra é que eu tenho que aplicar algum procedimento cirúrgico para diminuir a pressão intraductal. Então, de uma maneira lógica, entendo que devo abrir o ducto pancreático principal, o que diminuiria a sua pressão intraductal, mas ele não pode ficar aberto. Então, eu devo fazer uma anastomose de um segmento do tubo digestório para receber essas enzimas. Os principais são a pancreato-jejuno-anastomose, a cirurgia de Puestov-Gillespie, a de Partington-Rochelle ou a cirurgia de Frey. Ou posso mesmo realizar a ressecção pancreática de segmentos ou a duodenopancreatectomia com preservação do piloro, ressecção cefálica com preservação do duodeno, cirurgia de Berger, ou a pancreatectomia total com autotransplantes de ilhotas de Langerhans. Ou a associação de procedimentos descompressivos mais ressecção pancreática. Complicações da pancreatite crônica. Bem,
Então, se nós falamos que o processo de pancreatite crônica é agudizado, eu posso formar pseudocistos pancreáticos ou peripancreáticos. 10% das pancreatites crônicas haverá a formação de pseudocistos pancreáticos. Coleções ricas em enzimas pancreáticas estão nesses pseudocistos pancreáticos. Eles podem se infectar, esses pseudocistos podem romper em cavidade peritoneal, a agressão da irrigação arterial leva a pseudoaneurismas em artérias adjacentes, levando a um sangramento intraductal, levando a uma hemorragia digestiva alta, que está relacionada também à trombose da veia esplênica, hipertensão portal segmentar, varizes de esôfago e hemorragia digestiva alta, quando a pressão maior do que 6 milímetros de mercúrio. Pode ocorrer pelos sucessivos processos de pancreatite crônica, por contiguidade, uma inflamação duodenal com fibrose e estenose desse duodeno, né? Então, a fisiopatologia, inflamação periduodenal, constrição duodenal, pode ser temporário ou permanente. Se eu trato, às vezes, alguma dessas complicações, eu resolvo a inflamação periduodenal. Se eu não resolvo a inflamação periduodenal, tenho que fazer procedimentos derivativos devido à estenose duodenal. A colangiopatia pancreática, que leva à estenose coledociana intrahepática, então, se ocorre a estenose do colédoco, o que acontece? A montante, um regime hipertensivo de bile, retrodifusão via veia centrolobular, possibilidade de complicação desse stop por uma bactéria, levando a uma colangite aguda, a entrada de bactérias na corrente sanguínea via centrolobular, um quadro séptico, né? E a ascite pancreática, que representa ou é ocasionada pela ruptura do sistema ductal ou de um pseudocisto pancreático ou peripancreático para a cavidade peritoneal. É lógico que são os ductos acessórios pancreáticos. E o tratamento das complicações da pancreatite aguda? No caso do pseudocisto pancreático. Então, dependendo do timing ou do tempo da formação desse pseudocisto, que precisa ter uma cápsula bem definida, aderida ao estômago, eu posso realizar uma endoscopia digestiva alta, a abertura da parede gástrica posterior, da parede do cisto pancreático, levando uma comunicação desse cisto com o estômago, podendo até deixar um dreno nasocístico para a lavagem dessa cavidade, o que resolve o problema do paciente. Eu posso fazer uma drenagem percutânea. Então, assim, não transparietal via cavidade peritoneal, mas sempre transparietal retroperitoneal, para não comunicar uma coleção complicada pancreática ou peripancreática com a cavidade peritoneal. Ressecção do comprometimento pancreático, ou as cirurgias onde eu abro o ducto pancreático principal e anastomoso a uma alça Y de Roux de Delgado para diminuir o regime hipertensivo do ducto pancreático principal. Hemorragia digestiva alta, como nós comentamos, a trombose da veia esplênica, ela vai levar a um regime hipertensivo segmentar do sistema porta, promovendo a formação de varizes de fundo gástrico, e eu posso, nessas varizes, realizar a escleroterapia por endoscopia digestiva alta. Lembrando sempre que nos casos de escleroterapia em vingência de hemorragia digestiva, não adianta a gente aplicar
substâncias como norepinefrina diluída, perivascular venosa ou mesmo intravascular venosa que não funciona. No caso, a gente realiza a ligadura elástica, que pode ser associada também a outros mecanismos. E, na falha da escleroterapia, a esplenectomia, ela vai realizar o quê? A descompressão da veia esplênica do território porta e, com isso, diminuindo a pressão das varizes de submucosa do trato digestório alto, evitando as rupturas das mesmas que são previstas pelos sinais de red spot. E a esplenectomia está indicada na profilaxia de novos sangramentos quando ocorre trombose da veia esplênica, caracterizada em exames de imagem. Nos casos de estenose duodenal, a resolução das alterações presentes, como comentei na pancreatite crônica, dos pseudocistos, do processo inflamatório, ela pode, por si só, levar a uma abertura desse duodeno, diminuindo a compressão extrínseca. Se não, realizo gastroenteroanastomose, né? A colangiopatia pancreática, eu realizo hepático jejum na anastomose em Y de Roux, que foram as cirurgias que a gente comentou, como Puestov-Gillespie, Partington, Rochelle e Frey. A diferença básica é o tamanho de incisão que eu vou fazer no ducto pancreático principal. Ou realizo a colédoco-duodenoanastomose, bypassando o ducto colédoco que foi comprimido pela cabeça ou a massa cefálica inflamada, e com isso, com a colédoco-duodenoanastomose, eu crio uma nova via de drenagem biliar. Então, a gente falou na colangiopatia pancreática, hepático jejum-anastomose em Y de Roux, ou colédoco-duodenoanastomose. Na ascite pancreática, é o controle clínico da fístula que originou essa ascite pancreática, oriunda dos pseudocistos pancreáticos ou peripancreáticos que se romperam em cavidade peritoneal, ou o tratamento cirúrgico na falha do... associando a nutrição parenteral total. Nutrição parenteral total, se não há ingesta oral, o que ocorre? Não há formação de substâncias pelo trato digestório alto que irão levar a um aumento das secreções e piora do processo. E a utilização de somatostatina, que diminui importantemente o estímulo do pâncreas para a sua secreção, para aumentar a secreção pancreática. E, na falha do tratamento clínico, o tratamento cirúrgico. Bom estudo a todos. Bem, eu procurei nas provas do Revalida e não encontrei questões relacionadas à pancreatite. Então, eu vou trazer para vocês depois casos clínicos meus ou casos clínicos do Board Review for the Exam of Gastroenterologists and Hepatologists, que é o board ou a prova realizada para os gastroenterologistas que nos Estados Unidos desejam renovar o seu título. Lá naquele livro há questões bastante interessantes, tá? Então, a ausência de questões do Revalida é em função de eu não ter encontrado nenhuma. Foi muito bom estar com vocês, desejo a todos vocês um bom estudo. Até mais.